a deputada federal Lisiane Bayer. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Felicidade. Um prazer estar falando novamente com vocês. Prazer é nosso. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. E eu sei que a deputada federal Lisiane Bayer é muito elogiada, muito propositiva e deposita muito do trabalho do seu mandato a combatermos o abuso e a exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. E esse dia 18 de maio é um marco, né, de discussão, de debate, de apresentarmos um extrato à sociedade do que tem sido feito, não é, deputada Lisiane Bayer? Exatamente, é uma data, né, que traz o próprio mês de maio, que a partir do ano de 2020 teve lançada essa campanha do Maio Laranja, e muitas pessoas devem estar vendo, né, por aí falar de Maio Laranja, alguns prédios públicos iluminados nas cores da laranja, a que é alusivo a essa campanha, e se perguntam às vezes, né, o que será. Então, vocês fazem aí esse serviço de trazer essa informação e principalmente fazer essa reflexão junto com a comunidade sobre a questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente sabe, né, que é tão presente, infelizmente, no nosso Brasil. Nós sabemos que o dia 18 de maio, ele é uma data que vem lá do ano de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde aconteceu um crime muito bárbaro, né, que chocou aí o país inteiro e ficou conhecido como o caso Araceli, né? Era o nome de uma menina que, com apenas 8 anos de idade, teve seus direitos humanos violados, né? Foi raptada, estuprada e morta, né, por jovens daquela cidade. E desde então, essa luta, esse debate que chocou o país, né, com tamanha violência, com tamanha barbárie contra uma criança de apenas 8 anos, trouxe esse debate, né? Então, esse dia 18 de maio, ele é alusivo, né? Ele é um dia de combate ao abuso e à exploração sexual devido a essa data, né, a esse crime. E o Maio Laranja, então, se estabelece a partir de uma campanha lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que busca essa sensibilização à sociedade, né, no combate à violência sexual. E trata-se de um crime, né? A gente tem que lembrar que a violência contra a criança, contra o adolescente, é um crime previsto no Código Penal, no Estatuto da Criança, mas as estatísticas, infelizmente, nos mostram uma realidade muito triste. Um crescimento dessa violência. Nós agora, com a questão da pandemia, tivemos esses números drasticamente aumentados a cada hora no Brasil. E isso, o brasileiro, né, cada um de nós precisa ter consciência que no Brasil 3 crianças são abusadas a cada hora. Cerca de 51% tem entre 1 a 5 anos de idade. Então, são crianças ali na primeira infância, e os números têm aumentado sobre a exploração sexual, chegam aí a 500 mil casos de crianças e adolescentes sendo explorados sexualmente no Brasil. Ou seja, as pessoas estão ganhando dinheiro em cima da exploração sexual, porque o abuso sexual é uma coisa, a exploração sexual é outra, que é bom que todo mundo entenda, né? E tem muita gente, e quando a gente vai falar aí da internet, das redes, da Deep Web, essas redes, eu explicava ontem numa live, né? A rede dentro da rede, aquela rede mais oculta, que trabalha com a questão da exploração infantil, com vídeo, com foto, né, que é a conhecida pedofilia, que a gente vê por aí também. Esses dados, eles sugerem que somente
7,5% dos casos eles são denunciados em relação, né, a esse número de 500 mil crianças e adolescentes sendo explorados no Brasil. Os dados que se tem são ainda de denúncias, de números de denúncia muito baixo, porque quando você vai buscar os dados, quando você vai buscar, e o Ministério da ministra Damares tem feito isso muito fortemente a partir do ano de 2020 nessa questão do combate do abuso e da exploração. Os dados dos relatórios do Disque 100 de 2019 mostram que 72% dos casos de violências ocorreram na casa da vítima ou do agressor. Então, nós temos um número que nos choca pelo alto grau, pelo alto número de crianças sendo abusadas, de crianças sendo exploradas. E o pior de tudo isso, por que a gente tem que dialogar e por que o rádio precisa estar trazendo esse debate, essa informação? Porque essas violências estão acontecendo dentro de casa, dentro da casa da vítima, dentro da casa do agressor. É uma violência que muitas vezes está sendo velada, está sendo ocultada pela própria família, pela questão do escândalo, pela questão do incômodo familiar que isso pode causar. Às vezes existe a desconfiança, às vezes existe aquele clima ruim daquela desconfiança em relação a algum familiar, a alguma criança, mas falta muitas vezes para nós a coragem de fazer uma abordagem ou de fazer uma denúncia. E esse mês de maio a gente tem falado muito sobre isso. Ontem eu fiz uma live com o pessoal do Conselho Tutelar, do Fórum de Conselheiros Tutelares, junto com o Nelson Botelho, que também trabalha com o Instituto Protege no Rio Grande do Sul. O que nós falávamos, deixamos muito frisado, assim, meninos, a questão de fazer a denúncia. Quando você tem a desconfiança de que está havendo abuso, está havendo exploração sexual infantil ou de adolescentes, né, na sua casa, na sua vizinhança, que se faça denúncia. Os canais de denúncia estão à disposição do cidadão para fazer essa denúncia e a partir dessa denúncia vai ser feita a investigação. A partir da denúncia vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar, vai ser feita uma visita àquela família e se dá todo o processo de investigação. Né? Ninguém vai sair preso na hora, a menos, né, obviamente, que sejam pegos em flagrante, mas ninguém sai na hora, a qualquer jeito, para uma cadeia. É feita uma investigação. Só que o que a gente frisa? Se não houver a denúncia, quando há essa suspeita, com quem essa criança, né, a quem essa criança, esse adolescente vai poder confiar? Se dentro da casa há o abuso, se dentro da casa há o silêncio, às vezes sim no vizinho que ouve, na vizinha que ouviu, que viu, né, que brinca com a amiguinha daquela criança e viu que aquela criança falou alguma coisa que não está certo, né, que a criança conversando com a sua filha, com seu filho, falou algo, perguntou algo. São nesses momentos que a gente precisa ter a nossa consciência de coletividade, a nossa consciência de proteção, a nossa consciência de sociedade, de despertar um alerta ali, opa, aí tem alguma coisa errada, né? O que essa criança falou, às vezes na própria escola, né, dos filhos, as próprias professoras ou os próprios coleguinhas, né, falam alguma coisa que o filho traz pra gente. Então precisa ficar atento, analisar a situação e não hesitar em fazer uma denúncia, né? Hoje nós temos canais de denúncia que sempre que houver essa suspeita, né, de uma situação de abuso, de exploração, pode ser feita uma denúncia pelo Disque 100, que é um canal seguro. Você faz o registro da ocorrência, você ganha um protocolo para acompanhar,
O serviço também ele é disponível no site da ouvidoria. O aplicativo Direitos Humanos Brasil também traz essa possibilidade. E aí também tem um número de Telegram e de WhatsApp, que, se vocês me permitem, eu quero divulgar, que as pessoas podem também fazer essa denúncia, esse encaminhamento dessa situação, dessa suspeita que você tem, para esses dois números, que é o WhatsApp e Telegram, que é o 6199 656 5008, 61 DDD 99 656 5008. Esses são os canais, os principais canais que têm recebido denúncias de várias situações de abuso ou exploração contra crianças e adolescentes, e a partir desta denúncia há a possibilidade então de uma investigação. Vejam vocês que apenas em 2020 o canal teve cerca de 95 mil denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Esses registros correspondem aí a 368 mil violações e incluem agressão física, psicológica, abuso sexual, estupro e os casos de exploração. Nós precisamos, nesse mês de maio, nesse dia de hoje, 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, precisamos falar sobre essa situação e alertar. Para concluir, eu sempre digo o seguinte: aquele que cala, consente. Você que sabe que está acontecendo algum caso de exploração, que suspeita que está acontecendo algum caso de abuso e que se cala, você está consentindo. Quem consente com um crime, ele passa a ser um cúmplice desse crime. E é exatamente aí que mora o alerta que eu quero fazer. Um familiar que é sabedor, uma mãe, um pai que é sabedor que dentro da sua casa tem uma criança sofrendo abuso, ele pode ser incriminado como cúmplice desse crime por não ter feito a denúncia, por não buscar a denúncia. Um vizinho, uma professora, um professor, um amigo que sabe e não denuncia, se pode ser considerado no inquérito, na ação, cúmplice por saber e não se manifestar. Então, é muito importante que a gente tenha, antes de tudo, antes do medo de ser denunciado como um cúmplice, mas a consciência humana, a consciência materna, a consciência paterna, a consciência de cidadão, de que somos nós, muitas vezes, que poderemos fazer a proteção dessa criança, desse adolescente, quando a família está falhando. E, infelizmente, nós que somos defensores da família, muitas vezes temos que reconhecer que a família no Brasil está adoecendo e nós precisamos tratar desse tema, falar sobre esse tema, para resgatar essas crianças, para que tenham pelo menos a chance de se recuperar e ter um futuro digno. Deputada Lise Baia, a deputada que, além de estar na política, ela é pastora, é mãe também, e não fugindo também, recentemente a gente também teve esse caso do Henry, né? Muito próximo, e quando a gente acompanhou esse caso, ficou até um tanto quanto abismado com a situação desse menino ser preso, muitas vezes agredido, aparecer machucado e ninguém tomar providência. E um detalhe bem importante, essa questão da escola, que ela também é fundamental nesse momento, porque os professores, eles estão ali acompanhando o comportamento de cada criança, e hoje com as escolas retornando
agora, mas por muito tempo a escola esteve fechada e as crianças só em casa, e por isso esses números eles se tornaram tão grandes no último ano devido à pandemia, porque muitos estão em casa. Deixa eu só fazer alguns registros aqui. Está nos ouvindo a secretária de Saúde de Parobé, ela também está informando que por lá também está acontecendo o Maio Laranja, e hoje, o dia 18, vai ter uma live também. Obrigado à querida Ana, que é secretária da Saúde aí na cidade de Parobé. Mandando um abraço para a deputada Lisiane Bayer, que tem discutido temas com grande responsabilidade. Está mandando mensagem aqui para a gente, a Elaine Martins, agradecendo o Grazi e Arthur de Campo Bom estão na escuta. O Luiz André, que está em Rio Grande, acompanhando também online a nossa programação. A Michele manda um abraço, ela que é de Porto Alegre também. Parabenizando também a deputada Camila Bento e falando cuidar e proteger a criança de hoje é pensar no adulto que teremos amanhã. Camila Bento de Porto Alegre, agradecendo também a participação aí do Max Soares de Novo Hamburgo e todos que estão atentos a esse assunto, a esse tema e essa preocupação, né, com a criança, com a família, né, deputada? E como eu falei, né, a gente tem que reconhecer que nós erramos enquanto família. Muitos de nós nos retiramos das nossas casas e agora com a própria questão da pandemia, do isolamento social, nós vimos muitas pessoas voltando para o interior das suas casas e tentando ter uma vida em família onde antes era o hotel, né? Porque as pessoas saíam de manhã, trabalhavam o dia inteiro, voltavam de noite para dormir em casa. E esse hotel ali tinha pessoas que muitas vezes já se tornaram pessoas desconhecidas, né? Casais que com o tempo se envolveram tanto em outras coisas e esqueceram um do outro. Os filhos perdidos, né, nesse estresse todo da família, do trabalho em casa, do home office, que é sim tão estressante quanto você sair para um ambiente onde lá está todo mundo focado naquele trabalho e em casa está cada um ali na sua atividade diferente, o espaço às vezes não é assim tão preparado, então se tornou um ambiente, né, estar em casa com toda a família, tendo que desempenhar o seu trabalho, se tornou um ambiente também bastante estressante. E todo o estresse da questão familiar que vem se acarretando por muito tempo com esse certo até desleixo, né, das pessoas que casam, constituem uma família e acham que está tudo bem, que dali para frente não há uma necessidade de uma manutenção desse relacionamento, que tem os seus filhos, né, que praticamente botam as crianças no mundo e esquecem que precisam participar e que são os responsáveis, né, inclusive na Constituição desse país, os pais são responsáveis pelo cuidado, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela educação dos seus filhos. E a gente acaba muitas vezes atribuindo essa responsabilidade a outras pessoas, até muitas vezes para o poder público, a responsabilidade de cuidar, de proteger, de educar, que é da família. Então nós temos que reconhecer primeiro, erramos. Nós, enquanto família, temos que resgatar e compreender que esta responsabilidade é nossa. A escola, o Estado, a saúde pública vem para dar um suporte à família, a responsabilidade de cada um nesse cuidado. A mesma coisa a gente vai falar em questão da violência e da exploração. O primeiro cuidado tem que partir da família, tem que partir dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, do convívio social e do poder público, obviamente. Mas nós precisamos ter a consciência de que se nós, dentro das nossas casas, não somos capazes de encarar certas situações de confronto em defesa de uma criança, quem somos nós nesse cenário, né? Quem somos nós nessa sociedade? Então, é um debate que a gente precisa fazer, é um debate que a gente precisa se convencer e começar dentro da nossa casa a vivenciar o que realmente é uma família, o que realmente nós nos disponibilizamos a viver em família. Para que fizemos isso, né? E por que fazemos isso? Quando nós temos um filho, né? Eu sou mãe de um menino de 18 anos, que tem já hoje a sua autonomia, a sua independência, mas esse filho, ele precisou ser cuidado,
ele precisou ser zelado, ele precisou ser repreendido quando fazia as suas estripulias, as suas artes, mas precisou de uma atenção do pai, da mãe, da família, dos avós, e é essa atenção que muitos de nós estamos negligenciando em vários casos, né? E você cita o caso do menino Henry, era uma negligência coletiva, né? Porque as pessoas viam, desconfiavam e simplesmente relativizavam, simplesmente deixavam de lado aquela situação, fazendo com que o pior, né, viesse a acontecer, o sofrimento dessa criança em vida, e o caso só veio à tona por causa da morte dessa criança, porque se não fosse isso, talvez isso se perpetuasse ao longo da vida dessa criança até que tivesse aí a sua independência e que pudesse sair desse ciclo, né, se é que seria possível sair desse ciclo. Então, a gente precisa primeiro colocar a mão na consciência, né, como se diz, fazer essa reflexão, o quanto eu, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto cada um de nós, enquanto cidadãos, temos feito esse diálogo, essa conversa, temos praticado essa proteção, porque a proteção, ela não pode ser uma fala alusiva a uma data, ela precisa ser uma prática diária nas nossas vidas, começar pela nossa casa, pelo nosso lar, se expandindo, né, nesse cuidado com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, fazer essa conversa, né, trazer isso à tona aí nas nossas rodas de chimarrão. Olha, hoje eu ouvi uma entrevista falando como os números têm aumentado, né, como isso tem acontecido. A gente fala sobre tanta coisa, gente, por que não pode se falar sobre isso? E trazer e perceber e ver a reação. Às vezes ali você tira uma dúvida que estava faltando para te fazer a denúncia, vai lá e faz a denúncia e deixa que os órgãos competentes, o Conselho Tutelar, a polícia, faça a investigação. E tomara que se conclua, né, que não há o abuso, mas na maioria das vezes quem faz a denúncia está correto. E o final disso tudo pode ser dramático, mas pelo menos se resgata uma vida de uma criança, uma possibilidade de dar a essa criança uma estrutura, um escape e um futuro melhor para ela, né? Então, é uma questão de consciência, sim, e uma consciência familiar, né? Uma consciência do que é ser família, do trabalho que a família exerce na proteção dos seus entes. Muito bem, queremos agradecer a participação da deputada federal Lisiane Bayer. Muito obrigado por mais uma vez nos ter atendido. Eu agradeço sempre o espaço que vocês nos dão, a possibilidade de falar com a comunidade através da confiabilidade da Rádio Felicidade, poder comunicar, e sempre temas muito importantes, né? A gente não pode negligenciar esses temas, mesmo que delicados, nem sempre é um assunto que é bom de falar, porque trazem números muito, muito tristes, mas que é importante a comunidade estar ciente de que esse Maio Laranja é um mês para que todos nós estejamos convencidos da nossa participação na proteção da criança, do adolescente nesse país. Muito bem, obrigado, deputada. Anderson. Obrigado à deputada, que também nos envia um material. A gente ouve agora uma sonora do secretário nacional da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, sobre esse tema. Hoje, 18 de maio, por isso a gente está debatendo esse tema que deve ser discutido, né? E a gente agradece muito aí todos que estão participando, agradece a deputada Lisiane por trazer esse tema e abordar junto com a gente. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estamos no Maio Laranja. Vamos a essa sonora do secretário nacional da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Olá, pessoal, aqui é o Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quero saudar aí os nossos ouvintes. É uma honra muito grande estar com a deputada Lisiane Bayer, uma grande defensora da infância brasileira, uma grande deputada que está sempre preocupada aí com essas pautas de proteção da infância. Quero saudar também a Rádio Felicidade, essa temática tão importante que é a temática do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema que precisa unir todos os gaúchos
e todos os brasileiros. O mês de maio, o Maio Laranja, é o nosso mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um mês onde nós, como Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, tiramos esse tema da invisibilidade, chamamos a atenção da sociedade para essa gravíssima violação de direitos das crianças, que é o abuso e a exploração sexual. O dia 18 de maio, em particular, é o nosso dia mais importante do mês, quando nós trazemos à memória a menina Araceli Cabreira Crespo, de apenas 8 anos de idade, que no dia 18 de maio de 1973 foi sequestrada, drogada, estuprada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo. E os criminosos nunca foram punidos. Em homenagem a ela, nós comemoramos esse Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de crianças e adolescentes. Cabe a toda a sociedade, como diz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, zelar pela proteção das nossas crianças. Nenhuma criança, diz o artigo 5º do Estatuto, ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o abuso sexual, ele é caracterizado por todo ato de natureza erótica, com ou sem contato físico, com ou sem o uso da força, entre um adulto ou adolescente mais velho e uma criança ou adolescente. O abuso sexual, ele é muito diferente da exploração sexual. O abuso, ele se dá primordialmente no próprio domicílio da criança, ele é perpetrado por pessoas de confiança da criança. Então, por isso que é muito difícil combater. E precisamos mobilizar toda a sociedade com um olhar vigilante sobre a infância. Já a exploração sexual, ela tem fins econômicos. A exploração do corpo ou da imagem de uma criança ou de um adolescente para obter vantagem econômica. Esse é um problema muito grave na nossa sociedade, né? Alguns estudos mostram que 1 entre cada 3 a 4 mulheres, ao completarem 15 anos, sofrerão algum tipo de abuso sexual ao longo da vida, violência sexual. E 1 entre cada 6 a 10 rapazes também sofrerão. Então é uma verdadeira pandemia. E por isso que, com o olhar vigilante da sociedade, ao menor sinal, os sinais identificadores de que uma criança está sofrendo abuso ou violência ou exploração sexual, Disque 100. Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100, está habilitado a receber todas as denúncias e fazer os devidos encaminhamentos para conselhos tutelares e, eventualmente, para delegacias de polícia e para o Ministério Público. Todas as denúncias recebem encaminhamentos, todas as denúncias recebem um tratamento de mais de 400 atendentes da nossa Ouvidoria Nacional, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vamos todos cercar as nossas crianças por todos os lados, para que nenhuma criança fique desprotegida. Está aí a palavra do secretário, que no dia 31, informa aqui a deputada Lisiane Bayer, dia 31 às 20 horas, uma live com a participação do secretário nacional da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, através aí das redes sociais, através do Facebook, Lisiane Bayer Oficial. Acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas essas informações.